A vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo, revelada à abadesa Maria Cecília Baige. Capítulo 3. O que o Filho de Deus praticou em seu íntimo do dia da circuncisão até a chegada dos Reis Magos. Por que se submeteu à circuncisão? No 8º dia de nascido, quando devia ser circuncidado segundo a lei hebraica, quis tomar o aspecto de pecador e aparecer como tal diante dos homens para confundir-lhes a soberba, porque sendo deveras pecadores, querem parecer inocentes. Quando desejei, esposa caríssima, que chegasse a hora na qual devia mostrar a meu Pai perfeita obediência, a qual lhe prestava por todo aquele ato doloroso e para mim ignominioso, porque sendo inocente parecia pecador. Aos homens devia mostrar meu amor e por causa deles quis começar a derramar o sangue nessa tenra idade e a satisfazer a divina justiça pelos pecados deles. Antes, pois, que se cumprisse o mistério da circuncisão, rezei ao Pai pedindo-lhe que se dignasse receber o sangue que em tal ação seria derramado, como primeiro tributo pela redenção humana, deixando para dá-lo todo depois na minha paixão. Oferecia-lhe a dor a sentir naquela ação e pedir-lhe que, assim como o duro cutelo trabalhava minha carne inocente, assim se dignasse dar tanta força a seu amor que, entrando num coração, o circuncidasse e retirasse dali todas as afeições impressas pela carne, o mundo e o demônio. O nome de Jesus. Roguei-lhe ainda se dignasse nessa ação impor-me o nome ab eterno a mim destinado, isto é, Jesus, que quer dizer Salvador. Pedi-lhe ainda se dignasse fazer que não recebesse em vão o nome de Salvador, mas que deveras todas as criaturas fossem salvas por minha virtude e por meu nome. Meu Pai atendeu-me no que lhe é atinente e a mim. É certo que meu nome tem verdadeiro efeito, porque quem quiser pode ser salvo, pois eu o resgatei com meu sangue e salvei antes com meus méritos. Mas se o homem depois quiser perder-se por si mesmo, não significa que meu nome não tenha produzido seus maravilhosos efeitos, pois começou a produzi-los desde o primeiro instante que me foi imposto. Provém ao invés do próprio homem que quer se perder, desejando a sua salvação e descurando os meios que lhe ensinei para obtê-la. Daí, para este meu nome de Salvador é inútil, não porque eu não tivesse feito tudo o que é exigido, e ainda muito mais para salvar o homem, mas porque o homem não quer se salvar, e sim perder-se por si mesmo. Pedi-lhe ainda desse tanta virtude a meu nome que os homens, ao invocá-lo com fé e amor, fossem salvos e livres de todo o mal e de toda a insídia dos inimigos infernais. De fato, meu Pai me atendeu. Ao impor-me este nome, declarou a toda a corte celestial a vontade de que, ao ser ele pronunciado, todos me adorassem. A todos os homens manifestou que, se genuflexos o invocassem com fé, seriam, em virtude de meu nome, isentos de todo mal e salvos. A todo o inferno que o temesse e, ao pronunciá-lo, prostrados o adorassem e sentissem pena ao pronunciar este nome. Seu tormento aumentasse
em castigo de sua soberba de não ter querido submeter-se à minha humanidade. Assim como este nome é júbilo para o coração das almas boas, é um raio que abate, espanta e afugenta os demônios. Ofereci-me, pois, inteiramente a meu Pai em prol da redenção humana. Disse-lhe que, se lhe aprovesse tirar-me a vida no instante da circuncisão, sacrificá-la-ia de bom grado, e embora soubesse muito bem não ser esta sua vontade, não obstante, quis fazer este ato de oferecimento e de resignação, não querendo deixar de realizar os atos de homenagem, de obediência e de resignação que devia a tal Pai, e isto para cumprir pela falta dos homens que pensam em tudo, menos em viverem sujeitos a seu Pai Celeste, que os criou e os conserva. Circuncisão de Jesus. Chegada a hora desejada, eu fui circuncidado. Senti grande dor em minha humanidade. Chorei naquele instante e ofereci a meu Pai o sangue derramado, juntamente com as lágrimas, para convertê-las em lenitivo das chagas, as quais por demais a culpa costuma fazer nas almas de meus irmãos. Chorei por causa da dor que senti no talho. Muito mais, porém, chorei ao pensar nas almas pecadoras que morrem pelo gládio da culpa e foram separadas de mim, sua verdadeira vida. O Pai aceitou esta oferta de meu sangue e de minhas lágrimas. Prometeu-me ter sempre pronto tal lenitivo para cada alma que a ele recorra e, arrependida de seus erros, peça remédio e conforto para suas chagas. Efetivamente, não se encontra nem sequer uma só que, recorrendo a ele, a fim de obter salvação e conforto, não o obtenha, porque meu Pai está sempre pronto a dá-lo a cada um que lhe peça com fé e amor. Experimentei ainda no íntimo consolação e inexplicável alegria durante o ato da circuncisão, vendo cumprido em parte meu ardente anelo de derramar o sangue pela salvação de meus irmãos. A dor e as lágrimas misturou-se à consolação por realizar-se meu desejo. Ofertei-a ainda a meu Pai, e pela consolação sentida ao derramar o sangue, pedi-lhe se dignasse fazer experimentar semelhante consolação a todas as almas que vertem sangue nas penitências, ou em desconto de suas culpas, ou mesmo em satisfação das culpas alheias. Meu Pai atendeu-me ainda nisto e de fato vai realizando a naqueles que se exercitam nesta prática de penitência. Bem pode testificá-lo quem experimenta seus efeitos, quando a faz verdadeiramente com o único motivo de satisfazer a justiça divina, e não por vaidade e fins desregrados, conforme fazem muitos que por esta razão não experimentam o consolo que mereci com minhas súplicas ao Pai Eterno. Graças para o ministro. Olhei depois com olhar amoroso o ministro que me circuncidou e roguei a meu Pai lhe o remunerasse, embora tenha sido ação tão dolorosa para mim. Meu Pai favoreceu-o com graça abundante e iluminou-lhe a mente com uma luz superior. E, embora não conhecesse então inteiramente o mistério, sentiu os efeitos divinos em sua alma e em seu tempo foi escriba de minha lei. Pedi ainda ao Pai se dignasse comunicar sentimento semelhante a todos os meus irmãos, isto é, que considerassem as criaturas que lhes causassem dor e sofrimentos não como causa primária de seus males, mas como ministros da justiça divina. E por isto pedissem por aqueles que os afligem e os atormentam, e assim merecerem mais.
Todavia, como não podem fazê-lo sem particular graça e luz sobrenatural para conhecerem como devem proceder em relação a esses tais, roguei ao Pai se dignasse conferir este sentimento a cada um de meus irmãos. O Pai tudo me prometeu e de fato executa-o e age deste modo. No entanto, as almas obcecadas pela paixão e vencidas pelo amor próprio não se abrem para que semelhantes inspirações lhe causem a impressão que causariam. Se despojadas do amor próprio, se entregassem inteiramente às mãos de Deus, se expulsassem as trevas da paixão dos sentidos, as luzes da graça divina teriam efeito. Quando a graça e as luzes divinas não produzem efeito nas almas, tudo isso procede das imperfeições nas quais a alma está embaraçada. Não quer dizer que meu Pai não dê a cada um graça e luz para poder fazer e agir assim como lhe ensinei. Maxime nesta questão de orar por aqueles que lhe dão motivo e ocasião de sofrimento, o que tantas vezes pratiquei e ensinei a meus irmãos, no próprio ato de minha circuncisão. O sofrimento aumenta o amor. Ao sentir essa dor, minha humanidade abraçou e estreitou com veemência mais amorosa meu Pai, ao qual já estava unida pela união hipostática com o Verbo, e por isso unidos sempre em perfeito amor. Embora naquele sofrimento tão doloroso e derramamento de sangue para cumprir a sua vontade, minha humanidade tinha experimentado um impulso de amor mais vigoroso e de maior afeição. Quis experimentar em mim mesmo como o sofrimento é capaz de fazer crescer o amor para com o objeto amado, quando as pessoas são sofridas de bom grado pelo amado, pois deveriam do mesmo o sofrimento juntamente com o amor. Neste fato, porém, roguei a meu Pai se dignasse dar o gosto e a consolação no sofrer, simultaneamente com um aumento de seu amor, a todas as almas verdadeiramente a Ele unidas e por Ele amadas, a fim de que, no meio das penas, prestem ao mundo testemunho do verdadeiro amor para com seu Deus. Disse-lhes muita graça e virtude, pois a fraqueza humana não pode chegar por si mesma a tal perfeição, nem a amar tão perfeitamente, se meu Pai não lhos comunicar, de modo especial. Efetivamente o está fazendo, não deixando de dar a cada alma fiel a graça, a virtude e o amor necessários em casos semelhantes, conforme me prometeu. No entanto, poucos são os que aproveitam tão nobre graça, não se corrigem nem se aplicam a adquirir grande mérito, amor e virtude. Ação de graças. A função da circuncisão, tendo sido seguida da imposição do nome de Jesus, que naquele ato foi adorado por toda a corte celestial, temido por todo o inferno, e trouxe ao mundo inteiro uma alegria insólita. Agradeci ao Pai por lhe ter agradado dar-me um nome que estava acima de qualquer outro nome. Agradeci-lhe também da parte de todas as criaturas, ainda incapazes de agradecer-lhe, por ignorarem totalmente o mistério. Meu Pai aceitou com prazer tão nobre agradecimento e teve grande complacência em haver-me dado nome tão grande. Pedi-lhe ainda se dignasse aceitar o agradecimento em nome de todos os meus irmãos, em substituição de todos os ingratos que jamais lhe iriam agradecer, porque, embora me tivesse sido imposto o nome, não obstante, seria para eles a inutilidade e a salvação de que esse nome é portador. Meu Pai ficou satisfeito com isto.
Dores de Maria. Após a circuncisão, recebeu-me em seus braços a minha dileta mãe, traspassada de dor por aquilo que eu havia sofrido. Vendo o derramamento de sangue, apertou-me ao peito com maior amor. Nessa ocasião, pedi ao Pai que a consolasse e enchesse de nova graça pela dor que sofrera. De fato, o Pai o fez, e eu, por afetos internos e demonstrações externas, não deixei de consolá-la e de lhe dar a conhecer meu agrado pelo amor que me dedicava e pela compaixão para comigo. Roguei ainda ao Pai se dignasse fazer o mesmo a meus irmãos quando sofrem e estão atormentados e angustiados por meu amor, isto é, que após a angústia e tribulação se dignasse consolá-los com sua graça e aumentar-lhes no peito o amor a mim. O Pai não deixou de fazê-lo, como de fato experimentam as almas que se encontram em situações semelhantes. Depois da angústia, sentem consolação e alegria de espírito e ficam mais inflamados de amor divino e repletas de nova graça. Experimenta-o naquele instante José, meu pai nutrício, que muito aflito naquela ocasião, ficou depois repleto de consolação. Louvor ao Pai. Tendo ficado sozinhos na gruta, minha dileta mãe e seu esposo José entoaram muitos louvores ao Pai Celeste, agradecendo-lhe o nome dulcíssimo que me impusera. Repousando nos castos braços de minha mãe, como que surpreendida por plácido sono, minha humanidade descansava, enquanto minha alma louvava o Pai, fruindo deste também a humanidade, embora adormecida. Os louvores de Maria, José e de toda a corte celestial uniram-se a meus louvores, tributados então ao Pai. Meu Pai foi glorificado por tais louvores e nisto sentiu grande complacência. Minha alma, que, por estar unida ao Verbo, desfrutava destes louvores e destas ações de graças. Pede leite. Após os louvores, que duraram algum tempo, minha humanidade despertou do sono e fez sentir à dileta mãe a necessidade de ser alimentada. Olhava-a com os olhos enternecidos e dei-lhe assim a entender que tinha necessidade de seu alimento. Vendo-me, esposa caríssima, naquela miséria, e Deus Altíssimo, necessitado de ser nutrido por uma criatura, experimentei em mim essa humilhação e abaixamento. Tive gosto neles, porque era esta a vontade de meu Pai. Ofereci-lhe meu abaixamento, minha humilhação e submissão, e pedi-lhe que, em virtude da humilhação sentida e de bom grado aceita por seu amor, se dignasse dar muita graça às almas que, sendo perfeitas e santas, e embora de nada necessitadas, não obstante, para se humilharem, sujeitam-se às criaturas mais vis e miseráveis, pedindo-lhes o alimento de suas orações e bons exemplos, e julgando-se em sua humildade mais necessitadas do que todos. Pedi a meu Pai lhes desse graça e virtude, a fim de não se ensoberbecerem por sua virtude, nem permitisse que entrasse em seus corações a vaidade, ao se verem tão perfeitas e santas. Neste instante, via todas as almas que deveriam exercitar-se em tal bela virtude. Alegrava-me com isto e louvava meu Pai, agradecendo-lhe por terem chegado essas almas, devido à graça, a tanta perfeição e a imitar-me tão perfeitamente. Pedi-lhe ainda se dignasse dar o alimento espiritual a todas as almas que deste alimento precisassem e a ele recorressem para o sustento, inspirando ao coração dos que são capazes de subministrá-lo, que consolem e instruam as almas necessitadas.
e que se dignasse ele próprio nutri-las com as divinas inspirações, sinais internos e a ajuda da divina graça. Além disso, roguei-lhe se dignasse dar também o alimento corporal a todos os pobres necessitados que não sabem com que se alimentar, inspirando aqueles que têm em abundância, subministrá-los aos pobres necessitados. Meu pai prometeu-me tudo, como o vai realizando, não deixando de fazer o que lhe pedi. Não se encontra quem pereça por necessidade, tanto espiritual como corporal, exceto por altíssima disposição de meu Pai, que o permite para fazer conhecer ou a justiça divina ou a infinita misericórdia, segundo o estado em que se encontram e o lugar a eles destinados, mediante seus méritos e deméritos. A mãe dá-lhe leite. Sabendo então a querida mãe minha necessidade de receber alimento, não deixou de me dar seu leite virginal, com todo o amor e cordialidade que lhe inspirava seu muito sublime espírito. Ao mesmo tempo que eu tomava o leite, estava de vez em quando olhando-a amorosamente e mergulhava, mediante esses olhares, sua alma num mar de alegria. Dizia a meu pai olhasse também com que amor a querida mãe me alimentava e que, em troca, desse à sua alma o alimento da divina graça, saciando-a de sua doçura. Isto agradou muito a meu pai. Olhou-a com amor e encheu-a de nova graça, saciando-a de alma e corpo. Nesta primeira vez que minha dileta mãe me aleitou após a circuncisão, fiz-lhe sentir como prêmio da dor por ela oferecida naquele ato o suavíssimo odor que exalava minha humanidade, exatamente qual era em si mesma, porque quase sempre o sentia, embora com muita moderação, para que sua alma não estivesse sempre num mar de alegria, pois devia imitar-me. Naquela ocasião, todavia, percebeu-o perfeitamente e caiu num êxtase de consolação. No entanto, meu pai sustentou-a a fim de não exalar a alma inundada por aquela fraqueza. Pedi ainda a meu pai se dignasse fazer as almas sofrerem por seu amor, a fim de que, atraídas pela suavidade desse odor, fossem nutridas e corressem atrás de mim, para se unirem a mim em amor e caridade. Não penseis, porém, esposa minha, que este odor era sentido pelo olfato corporal. Não. Sente-o a alma que é por ele atraída, como fez justamente o ímã com o ferro e o âmbar com a palha. O odor que meu Pai faz sentir às almas, das quais vos falei acima, é o odor que desejava sentir a mística esposa, quando dizia: corramos à fragrância de teus perfumes. Tal odor possui a propriedade de atrair a si as almas e fazê-las correr ao encontro do objeto amado. Eu rogava a meu Pai o fizesse experimentar as almas como já o faz. E quando vedes alguma alma correr à perfeição e à minha imitação, e a vedes apaixonada por mim, dizei que esta alma já sentiu semelhante odor e por ele é atraída. Tomei o leite puríssimo de minha dileta mãe. Olhei-a muito amorosamente para agradecer-lhe e inclinei a cabeça para ela. Rendi as graças habituais ao Pai, como vos disse no capítulo anterior, em meu nome e no de todos os meus irmãos, com todas as circunstâncias que vos expressarei em um outro lugar. Na manjedoura. Depois, desejando sofrer alguma aflição, dei a entender à querida mãe que me deitasse de novo na manjedoura sobre um pouco de feno,
não querendo então repousar em seus braços para privar-me de tal consolação e dar-lhe ocasião de sofrer a privação do leite e do gosto que sentia quando me tinha nos braços. Minha mãe colocou-me do modo que lhe inspirei. Encontrando-me, esposa caríssima, sobre aquele feno, senti pena de sair dos braços maternos que tão amorosamente me abraçavam. Experimentava em minha carne a dureza e as incomodidades do lugar. Ofereci tudo ao Pai em desconto dos desgostos que lhe causam meus irmãos, quando não se resolvem mais a desprezar-se das consolações mundanas e que não sabem nem querem, por amor a mim, abraçar algum sofrimento, não só de própria iniciativa, mas tampouco os queridos por meu Pai para o proveito espiritual deles. Roguei-lhe, pois, desse graça e virtude a todos os que quisessem me imitar, a fim de poderem fazê-lo e que não só se desapegassem das consolações mundanas, mas também das espirituais, para se aperfeiçoarem mais a sofrimentos. Quando fiz eu, que, estando nos braços de minha mãe, desfrutava da santa consolação. Seu colo era como um gracioso jardim de flores odoríferas, repleto de raras virtudes, particularmente a pureza, que me tornava tão grata. Todavia, deixava e me privava de tal consolação para abraçar o sofrimento, a fim de satisfazer pelos pecados de meus irmãos, os quais, neste particular, erram muito e por isso privam-se ainda de grande mérito. A meu Pai isto agradou e recebeu satisfação por todos aqueles que falham neste ponto e muitas vezes ainda ofendem-no. Mostrou-se muito benigno e liberal para com as almas que nisto me imitassem e que então tinha presentes. O Pai sentia um gosto inexplicável contemplando as almas que com tanta generosidade se dispunham a imitar-me a mim, seu dileto filho, abandonando de boa vontade os prazeres e abraçando o sofrimento. Vossa mente não pode compreender quanto meu Pai com isto se regozijou, e como se mostrou mais favorável para com tais almas generosas, comprometendo-se ele próprio a dar-lhes todo o espírito, forças e virtude que tal ato requer, para depois preparar-lhes um galardão inexplicável e imensa glória e regozijo. Chora a perda das almas. Tendo estado por algum tempo assim deitado naquele lugar, comecei de novo a chorar, enquanto pensava que o sangue de infinito valor derramado na circuncisão para muitos teria corrido em vão, e que poucas seriam as almas que retirariam deles salvação e graça, por causa de sua obstinação e malícia. Via, esposa caríssima, uma multidão de almas que, como uma corrente d'água, se precipitava para a condenação. E, embora estivesse tão acessível à salvação, dirigiam-se para a primeira e, sendo convidadas por minha graça, não prestavam ouvido à minha voz, desprezando o sangue inocente derramado em favor delas com tanto amor. Vendo que não podia pôr freio algum a tantos males, porque elas o queriam por si mesmas, experimentava tão grande pena que chorava de dor. Oferecia as lágrimas ao Pai e lhe pedia que, em virtude destas, tivesse por bem aplicar-se, porque de fato os meus irmãos, por sua perversidade, excitavam-no muito à ira. O Pai dizia-me a miúde, quando tratava com ele a respeito da salvação de meus irmãos. Este foi quase o tema contínuo entre nós enquanto vivi na terra, pois exatamente para isto vim ao mundo e fiz-me homem pela salvação dos mesmos e para tratar dela com meu Pai eterno. Vê, filho, dizia-me, como amor e caridade tão grandes
demonstrados por mim ao gênero humano, quando te dei a eles, tu, meu filho dileto, que tanto me agrada e apraz. Vê como este imenso amor é retribuído por tamanha ingratidão e desamor. Vê como um dom de inestimável valor é desprezado por muitos descurado, não estimado. Vê como o amor paterno é retribuído com ódio e ingratidão. Ah, filho, deite ao mundo em prol de sua salvação, e o mundo não faz conta de semelhante dom. Ah, o mundo provoca fortemente a minha ira. O Pai Eterno fazia-me ouvir estas e outras palavras, especialmente por ocasião de algum sofrimento mais áspero e duro. Então, esposa caríssima, ao ouvir tais palavras, prostravam-me em espírito aos pés de meu pai e pedia-lhe se aplacasse. Oferecia-me a ele em holocausto e como vítima pelo mundo inteiro. Mostrava-me contente, como de fato estava, por ter vindo ao mundo, se não fosse por outro motivo, só para cumprir sua vontade. Mostrava-me ardente desejo de penas e da própria morte, com o que muitas vezes a ira de meu pai era aplacada, pois seu amor para comigo era tão grande que se alegrava mais com um só ato de amor meu, e com isto era maior a complacência e satisfação do que com o desgosto pela ingratidão de todas as criaturas. A miúde, como já vos disse, dirigia tais atos a meu pai. Nos braços de Maria. Tinha, pois, como disse anteriormente, derramado algumas lágrimas para satisfazer a justiça divina, irritada por causa de meus irmãos. De novo, minha querida mãe tomou-me nos braços, fazia-me companhia no pranto, unia-se a mim na oferta ao Pai Eterno. E seus braços estreitavam-me ao peito, e eu, por meio de gestos amorosos, mostrava-lhe agrado por seu amor e cordialidade. Assim se regozijava e alegrava-se o seu espírito, e minha humanidade experimentava algum conforto e alívio. Ofereci tudo isto a meu pai e roguei-lhe se dignasse consolar as almas que choram as próprias ofensas e se afligem ao ver a pouca conta que se faz do amor e da caridade infinita que ele dedica ao homem. O pai mostrava grande prazer com isto e revelou-se pronto a consolar todas as almas que nisso me houvessem imitado. Esposa caríssima, quando minha querida mãe me segurava nos braços, e especialmente depois que tinha derramado muitas lágrimas, deveis saber que ela era presa de forte ímpeto amoroso para comigo e imprimia seus castos beijos em meu rosto. Mas o Milima não ousava fazê-lo, nem preparava-se para isto, sem sentir antes meu convite e beneplácito. Conhecia pela força e a violência do amor, que nela incitava o convite, mas esperava ainda a licença, dada por mim com uma inclinação de cabeça. Então realizava seu anelo, não sempre, nem sempre no rosto, às vezes nas mãos, outras vezes nos pés. Nestes, muito a miúde, no rosto mais raramente, porque se mantinha quase sempre distante dele, por causa da majestade e da divindade que discernia em mim. Quando minha querida mãe imprimia esses castos beijos em meu rosto, ficava absorta num mar de alegria, inundada num pélago de delícias. Via-se unida a mim mais intimamente. Minha humanidade apreciava muito essa união mais íntima, porque a amava com amor muito forte. Por ocasião desses castos beijos entre nós, oferecia ao Pai esta união mais íntima e amorosa entre minha humanidade e minha mãe, e pedia-lhe que, em virtude daquela união tão santa e perfeita, se dignasse unir a si todas as almas por caridade e amor,
e especialmente as almas eleitas, que as fizesse experimentar a miúde tal união amorosa, e muito mais as almas amantes e desejosas dela, como ambicionava a esposa sagrada ao dizer: Ah, se encontrando-te fora, poderia beijar-te, sem que ninguém me censurasse. Favorecida, pois, com o beijo do divino esposo, exclama: Beija-me com os beijos de sua boca. E inebriada de amor e unida a ele, dizia: Segurei-o e não o largarei. Roguei a meu Pai quisesse favorecer com este amor e esta união a todas as almas amantes e fiéis e a mantê-las assim unidas cada vez mais intimamente a Ele, com amor ardente e perfeita caridade. Meu Pai mostrou-se inteiramente favorável a isto e prometeu-me não só fazer o que lhe pedia, mas manifestou estar muito empenhado e desejoso de que agissem assim as almas que fossem capazes, para poder comunicar-lhes tão grande amor e dar-lhes sinais tão manifestos de sua condescendência e caridade infinitas. De modo que, sendo a alma incapaz de receber este ato de benevolência, e amor da divina condescendência, o Pai não só o comunicava de bom grado, mas ele mesmo aprecia muito unir-se intimamente por amor a tal alma. Visita dos pastores. Estava, pois, esposa caríssima, nos braços de minha mãe querida, e depois de recebido o seu casto beijo, vieram visitar-me de novo os pastores. Esteja ciente de que eles já haviam vindo mais vezes, mas menciono esta agora porque foi a própria visita, após ter derramado o sangue na circuncisão, e já me houver tornado o Salvador e Redentor deles pelo sangue derramado e pelo nome a mim imposto. Tendo chegado esses bons pastores, convidados por inspiração divina para adorar seu Redentor, perguntavam a minha mãe qual o nome que me fora dado, e ela lhes respondeu que era Jesus. Ao ouvirem este nome, prostraram-se todos por terra, adoraram-no com grande reverência e amor. Minha mãe fez o mesmo ao proferi-lo. Vendo eu os pastores assim, genuflexos, mostrei-lhes um rosto mais alegre do que de costume, e olhei-os com olhos amorosos e benignos. Pedi primeiro a meu Pai iluminasse-lhes o espírito a fim de poderem conhecer o mistério da redenção e aumentasse-lhes a fé para crerem ser eu o verdadeiro Salvador e Redentor. Ficaram deveras tão repletos de fé e de luz divina que me confessaram como verdadeiro Redentor e declaravam-me prontos a dar a própria vida, se necessário, para confirmar essa virtude, na qual já acreditavam. Roguei ao Pai que, assim como lhes enchera a alma de consolo, luz e fé, se dignasse fazer também a todos aqueles que viessem a Ele pela fé, ficassem cada vez mais confirmados, iluminados e inflamados de amor, e reconhecessem o fruto e a consolação que a presença e a amizade divinas costumam comunicar às almas bem dispostas e fiéis. Supliquei-lhe ainda se dignasse ser o primeiro a chamá-las e convidá-las a ir até ele, e que fossem impelidas pelas divinas inspirações, visto ser a criatura incapaz de ir por si e avizinhar-se do Criador, se ele primeiro não chamar e convidar. O Pai prometeu-me isto e fê-lo continuamente, mas nem todas as almas correspondem aos convites, persistindo na dureza.
e por isso são privadas da graça e dos dons que o Pai costuma comunicar-lhe às almas, que respondem e correspondem ao chamado e aos suaves convites. Os dons dos pastores. Aqueles simples pastores, esposa caríssima, traziam alguma coisa de presente para refazerem minha mãe e seu esposo José, uma vez que para mim não era alimento adequado. Não obstante, por minha causa, presenteavam minha mãe com pequenas e pobres dádivas. Aprazia-me sumamente cada coisinha, devido à boa vontade com a qual era oferecida. E quando vinham a mim com seus pequeninos presentes, eram remunerados espiritualmente com grandes e sublimes dons. Pedi ao Pai se dignasse receber as ofertas que faziam, embora pobres, como se fossem feitas a Ele mesmo, e suplicava-lhe, ademais, por todos os meus irmãos, a fim de que se dignasse, se lhe aprovesse, receber de todos qualquer dádiva pequenina por eles oferecida. O Pai atendeu-me, prometendo-me agradar-lhe e serem aceitas todas as coisas, mesmo pequeninas. Embora ele seja um Senhor tão grande, contanto que oferecidas de coração bom, boa vontade e reta intenção, conforme fazia aqueles pastores bons e simples. E nisto meu pai mostrou-se tão inclinado à complacência que todas as coisas, mesmo mínimas, serão aceitas por ele com sumo prazer. Por exemplo, uma simples palavra, um ato virtuoso, uma pequena mortificação, feita por amor a ele e a ele oferecida, não só lhe agradará, mas há de ser remunerada com graça, superabundante na vida presente e na futura, sob a condição, porém, de que a oferta seja feita de coração sincero e boa vontade. Além disso, supliquei que, assim como me eram agradáveis os presentes feitos à minha mãe, por meu amor, também se dignasse ter por aceitável e receber como feita a si mesmo toda a caridade feita ao próximo, por seu amor. Mostrou-se ainda o Pai muito inclinado à complacência. Antes, mais do que por aquilo que lhe é oferecido diretamente. Porque assim como me agradaram os presentes dados à minha mãe, como se fossem dados a mim, por serem dados por meu amor, assim lhe agradarão muito mais os dons concedidos ao próximo necessitado, por seu amor, porque lhe agrada o ato que a criatura faz diretamente por seu amor, e em seguida lhe é grato o bem feito à criatura, por ser esta amada por ele e ser-lhe agradável. Por isso, roguei-lhe se dignasse assistir de modo particular às almas que tivessem caridade para com o próximo necessitado e remunerasse duplamente, isto é, no espiritual e no temporal, a fim de poderem continuar a exercer a caridade. Em tudo atendeu meu Pai, continuamente o vai praticando, conforme cada qual pode verificar, pois não existe pessoa que exerça a obra de caridade para com o próximo necessitado com reta intenção, pelo único motivo de fazer ação agradável a meu Pai e por seu amor, que não alcance a promessa do Pai a mim, isto é, não receba em abundância bens espirituais e temporais. As orações em nome de Jesus. Sabe, esposa minha, todas as vezes que pedi ao Pai se mostrasse propício e liberal com meus irmãos, aprazia-lhe muito e ouvia-me com benignidade e amor indizíveis, e em tudo me atendia, em virtude destas súplicas e pela alegria que recebia de mim. Por isto, ensinei a meus apóstolos o modo pelo qual deviam pedir graças ao Pai, se quisessem obtê-las. Quer dizer, deviam pedi-las em meu nome, porque o Pai já havia prometido tudo, tendo eu lhe pedido todas as coisas de que precisariam meus irmãos. E ele tudo me prometeu. Por isso, se lhe é pedido em meu nome, ele tem a palavra empenhada a mim.
Não há perigo de negá-lo a alguém, por ser Deus imutável. E se acaso não concede a graça pedida, não lhe foi pedida por mim, por não ser vantajosa à salvação da alma que a roga. De outro modo, esposa caríssima, asseguro-vos que todas as graças, todas as coisas indispensáveis à salvação de todos os meus irmãos, eu as pedia uma a uma ao Pai. Por serem coisas justas e necessárias, o Pai atendeu-me em tudo com benignidade e amor. Não houve jamais lhe pedi algo que não fosse para sua maior glória e proveito de meus irmãos, e portanto de sua vontade. Quanto àquilo que pedia, devem ainda imitar-me no que agora vos digo, e pedir em meu nome, da maneira que eu pedia. Finezas do amor de Maria. Tendo-me a dileta mãe tomado novamente nos braços para dar alívio à minha humanidade, com amorosas palavras e maneiras amáveis, acariciava-me, louvava-me, bendizia-me, agradecia-me. Gostava muito daquelas palavras amorosas e maneiras amáveis. Oferecia o agrado e gosto a meu pai e desejava que se mostrasse a cada alma assim amorosa e grata para com ele. Pedia-lhe se dignasse dar a todos graça e virtude para poderem assim fazer a fim de se tornarem dignas das carícias divinas, como se fizera a digna minha querida mãe, a qual eu correspondia com gestos amorosos, num ato de agrado que lhe enchia cada vez mais de alegria e gáudio a alma. O pai amoroso aceitava as ofertas e mostrava-se pronto a atender-me, prometendo dar a cada uma a graça e a virtude que eu havia requerido, acolher bem as expressões afetuosas das almas amantes, corresponder-lhes ao afeto com amor igual e aliviar-lhes o espírito com amáveis consolações, carícias mais gratas que possa receber de seu Criador. Deus amado, a alma amante. Pedia-lhe ainda que, em virtude do agrado e gosto por mim experimentados e a ele oferecidos, se considerasse aplacado e satisfeito pelas almas ingratas que não querem praticar isto, nem oferecer-lhe afeto, mas inteiramente aplicadas ao afeto e às carícias das criaturas, não cuidam de provar as do Criador e negam-lhe o que com toda razão se lhe deve exclusivamente. Privam o Criador do gosto que tem em tais afetos de amor e gratidão e a si mesmas, do bem daí resultante e da doçura que experimentariam nas maneiras amáveis e correspondências amorosas do Criador. Contudo, se declarou satisfeito meu pai, sendo-lhe mais grato um só de meus afetos e de minhas ofertas do que juntamente os de todas as criaturas reunidas. Amor de Jesus pelo Pai. Eu, portanto, esposa minha, vendo o Pai tão amoroso e liberal para comigo, e tão pronto a conceder-me tudo o que lhe pedi em prol de meus irmãos, desfiz-me em amor e gratidão para com ele, e quisera que todo mundo o tivesse conhecido como tal, e por isso todos o amassem, louvassem, glorificassem e correspondessem a tanta bondade e a tanto amor. Oferecia, portanto, com muita frequência este desejo ao Pai e suplicava-lhe aceitasse meu anelo e a boa vontade para suprir a carência daqueles ingratos, descuidados de conhecê-lo e amá-lo. Mostrava-me desejoso de sofrer todas as penas preparadas para o tempo da paixão, todas conhecidas uma por uma, e desejava que logo chegasse a ocasião assaz feliz de poder mostrar ao Pai o amor que lhe dedicava. Não existe criatura que tanto haja ansiado e anelado pelo prazer, quanto eu anelava e ansiava pelo sofrer, evidenciando diante do mundo inteiro o amor dedicado ao Pai, porque sempre desejei, desde a infância,
fazer aquilo que era do seu agrado e gosto. E como quisesse minha morte e paixão em resgate do gênero humano, eu aspirava a ela e a desejava desde o nascimento, em todo o tempo da vida, até que chegou a hora por mim tão esperada. Por ser esta a vontade e o gosto do meu Pai, a mente humana não é capaz de entender como se comprazia o Pai neste meu desejo e como lhe satisfazia. Sabei que, acerca de qualquer oferta e desejo expressos a este respeito, mostrava-se contente e satisfeito comigo, como se então já houvesse sofrido e tivesse sido morto na realização de sua vontade e da salvação do mundo. Pedia-lhe quisesse receber este gosto e complacência em troca do que faziam aqueles ingratos, que não se persuadem a sofrer coisa humana por seu amor, recusando o mais possível sofrer, mesmo que sabem ser do gosto e da vontade de seu Criador. Por isso, estes procurava satisfazer ao Pai, aplacá-lo para com meus irmãos ingratos, que costumam viver no mundo com tantas delícias, sem pensar absolutamente em fazer o gosto do meu Pai. Isto é, que a criatura imite-me a mim, seu filho dileto, especialmente no sofrimento, para poderem satisfazer a justiça divina por seus débitos e merecerem a glória que no céu lhe está preparada, havendo-a eu conquistado por meio da penosíssima paixão e morte dolorosa. Despede-se da mãe. Ao sustentar-me assim nos braços, minha dileta mãe, com grande gosto e consolação de alma, dei-lhe a entender como devia então privar-se daquela consolação. E fiz-lhe ver em espírito o desejo que ardia no coração de seu esposo José de ter-me nos braços. Fiz-lhe entender como era minha vontade fosse contentada e consolada essa alma amante. Privou-se logo minha dileta mãe do prazer que lhe trazia ter-me nos braços, o filho amado, e confiou-me aos braços de José. Eu e ela ficamos privados da consolação. Alegrava-me, porém, de outro lado, ao ver tão consolada a alma de José. Ofereci, esposa minha, ao pai, a privação do prazer que sentia em estar com a dileta mãe, e a prontidão com a qual eu e ela disto nos privamos. Por isso pedi se dignasse aceitar, em satisfação pelas almas que estão tão presas às consolações espirituais, que não sabem mais se desapegar delas. E quando o Pai as priva de consolações, para pôr à prova seu amor, lamentam-se e impacientam-se, sem quererem acomodar-se à vontade divina. Isto muito desagrada ao Pai, que quer a alma desprendida de todas as coisas e conformada em tudo com sua vontade, especialmente aquelas que escolhem para minhas esposas e seguidoras. Ficou contudo satisfeito o Pai com a oferta que lhe fiz por todos aqueles que nisto houvessem falhado, os quais são muitos e quase todos, encontrando-se poucos que na realidade estão desprendidos de tudo. Pedi-lhe quisesse dar a todos tanta virtude e graça que pudessem estar prontos a renunciar e privar-se de todos os gostos, mesmo espirituais, cada vez que lhe aprouver privá-los disso. O Pai atendeu-me em tudo e prometeu-me dar a todos graça suficiente para viverem desprendidos de tudo. De modo, tem feito assim, de fato tem feito assim. Mas acha-se tão radicado no coração da criatura o amor de si mesmo, que este vence, domina e extingue a graça que meu Pai lhe comunica com tanto amor. Além disso, pedi-lhe quisesse inscrever no coração de todos os meus irmãos caridade e amor tão grandes entre si que cada um estivesse pronto a privar-se das próprias satisfações para consolar o próximo, como fez a minha mãe, que se privou do gosto para consolar a alma de José, e fazê-lo não uma, porém muitas vezes.
Nisto igualmente atendeu meu Pai e o vai fazendo com as almas dispostas a receber e a pôr em prática tão bela virtude. Como podeis ver na vida de muitos que renunciaram aos próprios gostos e satisfações para consolar o próximo. Mas nem todos põem em prática tão bela virtude, porque amam demais a própria satisfação e não cuidam de consolar o próximo aflito e necessitado, quando isto lhes custar a privação de um gosto e satisfação. Tal fato procede do pequeno amor que tem ao Criador e, por consequência, ainda ao próximo. Não significa que o Pai não conceda a todos tal graça e não inspire a todos exercitarem tão bela virtude, mas procede da criatura que não quer valer-se dela e quer viver mais amante de si mesma do que do próximo, que deveria amar como a si mesma. Antes, a imitação de mim, deveria preferi-lo e antepô-lo a si mesma. Glória de São José. José, tendo-me recebido nos braços, ficou absorto num mar de alegrias, repleto de celeste consolação e enriquecido de graça divina. Reconheceu-me com luz mais clara por seu verdadeiro Deus e Redentor, e como tal de novo me adorou. Desfazia-se em lágrimas de alegria o bom José, ao ver-se favorecido de tanta graça. Alegrava-me muito, esposa caríssima, ao ver aquela alma tão pura e amante, e como correspondia às graças divinas com tal prontidão e humildade. Reconhecia o seu nada e que tudo lhe era dispensado por liberalidade divina. Oferecia aquele prazer de José ao Pai, se bem que lhe derivasse na alma por meu intermédio, e supliquei-lhe se dignasse dar luz semelhante a todas as almas que me receba nos braços do amor por meio da graça divina, a fim de que ela possa conhecer as graças divinas e o Espírito exultar pela visita de Deus que Deus recebe. Meu Pai acolhia a complacência procedente da alma fiel que corresponde às graças divinas. Ofereci-lhe ainda o gosto e o agrado que experimentava, e roguei-lhe se dignasse aceitá-lo em satisfação pelas almas ingratas que não correspondem às graças divinas, e por sua cegueira não reconhecem nem esperam as visitas que o Criador lhes faz por meio da graça e das santas inspirações, pois todas ficam sufocadas nas almas inteiramente atentas às coisas do mundo, que não reconhecem essas graças, não percebem o gosto delas, nem consolação de espírito e não agradecem a seu benfeitor, ficando privadas elas mesmas do prazer e da consolação, e o Pai da complacência que teria se elas correspondessem e fossem fiéis. Nos braços de Maria. Fiquei por algum tempo nos braços de José e, estando sua alma inteiramente consolada, retornei aos braços da mãe dileta, fazendo-lhe entender que esta era a minha vontade para levar maior consolo à sua alma, uma vez que dela se privara com tamanha prontidão e resignação. Não vos cause, no entanto, admiração, esposa caríssima, saber da pena que experimentavam minha mãe e José quando ficavam privados de mim e não me seguravam nos braços. Porque vos faço saber que, ao me segurarem nos braços, ficavam tão cheios de consolação que lhes parecia ter todo o paraíso encerrado no seio. Por isso, quando me deixavam, sentiam-se privados em grande parte do gáudio e, embora fruíssem de mim pela vista, não obstante, não percebiam o deleite, como aconteceu quando me tinham nos braços. Experimentava-o, porém, muito mais a mãe dileta do que José, por ter maior mérito, e enquanto verdadeira mãe, seu prazer era muito superior. Tendo-me recebido nos braços com afeto de amor mútuo, sua alma estava prelibando uma alegria assaz intensa e experimentava-a mais devido à privação por algum tempo. Então a acariciava mais com gestos infantis e amorosos. Liquefazia-se de alegria a mãe dileta e eu experimentava um gosto inexplicável ao vê-la se regozijar.
Oferecia ao Pai o gosto e o agrado e pedia-lhe se dignasse, em virtude disso, consolar frequentemente as almas aflitas e desoladas por dispensação divina e não tardasse a voltar a miúde a consolá-las de novo com a graça e a visita celestial e divina. O Pai prometeu-me fazê-lo à medida que a alma se conforma com sua vontade, despojando-se de bom grado de todo o gosto espiritual. Quando isso lhe apraz, e encontrando-se desolada, não procura outro consolo senão o divino, que a aguarda pacientemente com esperança e fé. As almas que assim se portam são consoladas bem depressa por meu Pai e dão-lhe um gosto incomparável, de maneira que ele quase se acha obrigado a consolá-la, vendo que só por meio dele anelam obter e procuram a consolação, não de outros. Oferta dolorosa. Depois de ter-me a querida mãe tido algum tempo nos braços, de termos fruído dos afetos mútuos entre nós dois, e tendo eu ainda tido alguma complacência nos afetos inocentes e amorosos, oferecendo-os ao Pai, vi que ele esperava de mim uma oferta de dor. Não deixei de atendê-lo logo, mostrando-me sempre pronto a fazer qualquer uma de suas vontades. E voltando o pensamento à minha dolorosa paixão, fixei o olhar da mente na minha desapiedada captura e nos danos à minha pessoa da parte dos servos cruéis e desumanos. Turbou-se-me de repente o rosto com esta lembrança e caí em copioso pranto, considerando maltratarem-me tanto aqueles por cuja salvação viera ao mundo. Pensava ainda na dignidade de minha pessoa, pois, sendo o Verbo, era verdadeiro Filho de Deus, até Deus mesmo. Quantos sentimentos, esposa caríssima, quanta dor por causa de tal excesso. Oh, como me afligia! Vendo-me desta maneira, a mãe dileta foi traspassada por crudelíssimo pesar. Manifestei-lhe, no entanto, com palavras internas, a causa do meu pranto e perturbação. Falavam-se os nossos corações e tudo era manifesto ao seu. Dizia-lhe: Mãe, virá o dia em que me vereis, senão com os olhos corporais, com os do espírito, nos braços dos esbirros, maltratado, ultrajado, batido sem piedade e compaixão. Segurai-me, pois, agora entre vossos amorosos braços, porque virá o tempo em que estarei nos braços de carrascos ferozes para ser atormentado. A estas palavras, traspassada de dor, a mãe dileta desfez-se em amargo pranto, e muito mais apertava-me ao peito e amorosamente me acariciava. Ofereci, esposa caríssima, ao Pai as lágrimas e as dores que experimentava, e rogava-lhe que se dignasse recebê-las em paga dos pecados de meus irmãos, especialmente por aqueles que tão barbaramente tratam os inocentes, e aos que não têm culpa alguma, sujeitam-nos a pancadas e prisões. Como sabia constituir grande ofensa a meu Pai semelhante crueldade, tanto mais chorava e afligia-me. Oferecia-lhe minhas dores em paga desses pecados. O Pai declarava estar satisfeito por minhas lágrimas de tanta dor e achar-se aplacada a justiça divina, pronta a perdoar aos que incorrem em tais excessos e crueldades. Além disso, pedia-lhe se dignasse dar virtude e graça para meus irmãos, oferecerem de bom grado os maus tratos e barbáries que sofrem quando presos pelos inimigos da santa fé, e que por serem muitos atormentados estão em perigo de abandonar a fé e negar a adoração ao verdadeiro Deus. Ao Pai muito isto agradou e prometeu-me para todos graça e assistência particulares, e que jamais seriam abandonados por ele, mas sempre socorridos com ajudas especiais, e só pereceriam e renegariam a fé os que tivessem querido, descurando os auxílios divinos e a graça celeste, que de veras a ninguém jamais falta. Pelo contrário,
lhes é dispensada com abundância pela divina bondade. Consolação ao tomar o leite. Tendo estado assim por algum tempo pesaroso, tanto eu como a dileta mãe, e vendo o pai plenamente satisfeito e contente, procurei alguma restauração para a manutenção de minha humanidade. Pedi-o à querida mãe, fazendo-lhe sentir a ela mesma tal necessidade. Tomou logo a querida mãe o primeiro impulso e deu-me de seu puríssimo leite. Ao mesmo tempo que tomava o leite, senti a restauração em minha humanidade. Ela também experimentava a mesma consolação, de modo que se dissipavam pouco a pouco as angústias e as dores de que estava repleta a sua alma. Igualmente, eu ia me consolando e agradecia ao Pai pelo consolo que nos transmitiu. Agradecia-lhe ainda por parte de meus irmãos, especialmente dos que, depois de serem consolados por ele, não se recordam de prestar-lhe um ato de ação de graças, demonstrando-se assim gratos para com os benefícios divinos e fazendo a bondade divina se afastar, e não se mostrar mais liberal e cortês para com eles. O pai ficou satisfeito com tal oferta e agradecimento, e revelou-se um tanto aplacado para com os ingratos, e prometeu-me que, em virtude de minha oferta e orações, não deixaria de beneficiar meus irmãos, por mais que se lhe demonstrassem ingratos, pois eu já havia satisfeito em seu lugar. Mas os que se mostram gratos tornam-se capazes de receber graças maiores. Sono de Jesus. Um tanto restaurado quanto a minha humanidade, e prestadas ao Pai as devidas graças por mim e por meus irmãos, como disse acima, foi surpreendida a minha humanidade por um sono pesado e fiz a querida mãe entender que me deitasse na manjedoura. A este aviso ficou de novo aflita a mãe por ter de privar-se da consolação que experimentava em ter-me nos braços castos, e pelo sofrimento que eu havia de passar nesse duro leito. Logo, porém, e com toda a resignação, colocou-me na manjedoura para repousar, e prostrada com seu esposo José, ambos adoraram-me e adoraram os decretos divinos. Animada, pois, a querida mãe, e confortada com a virtude divina, pôs-se a cantar um cântico de louvor ao Pai, que servia para fazer-me repousar suavemente. Aquela voz tão suave descansava a minha humanidade e a minha alma se regozijava. Oferecia ao Pai o prazer que me trazia aquela alma tão agradável ao Pai e a mim, para a qual olhávamos com amor incomparável, e que era cada vez mais repleta de graça. Oferecia estes louvores ao Pai e pedia-lhe se dignasse recebê-los por parte de todos os meus irmãos, e principalmente daqueles que não se resolvem a louvar o Criador, mas estão inteiramente atentos a louvar e dar satisfação às criaturas. O pai apreciava muito tais louvores e, sabendo disso, a querida mãe frequentemente o fazia. Estava, pois, assim a descansar, e a minha mãe com José, genuflexos a adorar-me. Quando a mãe terminou os cânticos, roguei a meu pai se dignasse elevar mais o seu espírito e fazer-lhe conhecer o que se passava entre nós dois, e como nos comprazíamos nela. Logo o pai o fez e elevava em profundo êxtase. Participou de nossa complacência. No colo de Maria. Tendo voltado a si a querida mãe e dado graças ao Pai e a mim pelo favor recebido, esperava a olhar-me na manjedoura e de novo afligia-se ao ver-me naquele sofrimento, de modo que, saindo do sono, fitei-a e convidei-a a tomar-me novamente no colo, a fim de receber dela algum conforto para meus membros enregelados. Sofria em tal posição grande frio, e sabia-o a querida mãe, e sofria mais por não dar-me algum alívio, porque eu assim queria, ávido como estava de sofrer. Meu coração alegrava-se nas próprias penas, porque era a vontade de meu Pai, e satisfazia deste modo a justiça divina pelos pecados do gênero humano.
Oferecia o sofrimento ao Pai, ao qual era tão agradável. E na realidade, esposa caríssima, causava compaixão ver-me naquela tenra idade tão aflito e dolorido, atormentado pelo rigor da estação, da rigidez da atmosfera, até ficar inteiramente gélido. Podia impedir tanto rigor, mas não quis, nem valer-me de minha divindade para subtrair-me ao sofrimento. Oferecia-o ao Pai em desconto por meus irmãos, principalmente pelos que se serviam até da minha mínima autoridade que detém para subtrair-se de sofrer qualquer coisa, mesmo leve, e muitas vezes ainda da observância da lei divina e dos mandamentos da Igreja, como se a autoridade que detém lhes tivesse sido dispensada por Deus para viverem a seu modo e em maiores delícias, quando na verdade lhes foi dada para, com exatidão e rigor, observarem os preceitos divinos e sujeitarem-se ao sofrimento, dando bons exemplos aos inferiores. Aceitou o Pai com grande complacência tais ofertas e prometeu-me que não deixaria de insinuar aos corações desses tais, por santas inspirações, como deveriam se portar e como estariam, pela própria autoridade, mais obrigados a observar a lei divina e a imitar-me perfeitamente. Assim o vai praticando. Mas muito poucos são os que utilizam as inspirações divinas, porque a maioria quer viver a seu modo. Tudo me era conhecido, esposa caríssima, e sentia com isto dor muito grande, por esta e outras desordens de meus irmãos. Vivia muito dolorido e aflito, tanto mais que, apesar de tantos sofrimentos, não conseguia induzi-los a andarem pela verdadeira estrada da virtude e perfeição que eu viera lhes ensinar. Embora trilhada por mim, verdadeiro Filho de Deus, eles, os servos, recusavam-se a caminhar por elas. A mãe da vida, do amor, das graças. Depois daquele conforto no colo da querida mãe e um pouco aquecido, ofereci o pequeno alívio e consolo a meu pai, e pedi-lhe se dignasse, em virtude do consolo que recebera em minha humanidade, aquecer no divino amor os corações gélidos de todos os meus irmãos, e que o amor divino se inflamasse em seus corações, por intercessão de Maria. Como por intermédio vinha-me o calor natural, assim, por meio dela, se acendesse no coração de cada um o calor celestial. O Pai atendeu-me e prometeu-me que qualquer um que dele se aproximasse por meio de verdadeira devoção ficaria inflamado de amor divino. Como tive no decurso da vida e especialmente na infância muitas consolações e muitos confortos em minha humanidade por meio da dileta mãe, assim os meus irmãos recebessem muitas graças do Pai por seu intermédio, e como através do puríssimo leite ela me conservou a vida temporal, assim conservará a vida espiritual de meus irmãos, se eles se aproximarem e tomarem o leite puríssimo de sua doutrina e exemplo, imitando suas raras virtudes. Exortação à sua esposa. Imita a vós, esposa caríssima, e avizinhai-vos cada vez mais dela, pondo em prática quanto vos mostrei, de modo como nesta obra e em outras vos fiz escrever, e vê-lo ensino a fim de serdes verdadeira imitadora de minhas virtudes e das virtudes de minha querida mãe. E conheci o favor particular que vos concedo só por bondade. Certificai-vos, ó filha, de que havereis de prestar-me estreitas contas de todas as graças e favores que vos comuniquei, se delas não tiverdes o proveito que pretendo obter de vós. Eis o lembrete que vos deixo no fim deste capítulo.